Se você quer ensinar algo a um cão, a primeira coisa que você tem que fazer é saber mais que o cão. Roberto Bolanhos. E começou mais um Entendo Nada, é o número 53. E o tema de hoje é Foi Sem Querer Querendo. Olha só o tema de hoje. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele. Pra ele que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é assim, é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Aí realmente, Luigi, eu sou partidário dessa frase do maravilhoso e inesquecível Seu Madruga. Aliás, quem não é partidário dessa frase, né? O que motiva a gente a sair da cama, ainda mais em dias frios como esse, são os boletos, viu? Porque se não fosse os boletos, a gente ia ficar o dia inteiro debaixo da coberta, vendo série e vendo filme. Mas você mencionou o Seu Madruga aí, eu sei que não foi à toa, não foi de graça, tem um motivo muito especial, que é o nosso episódio de hoje. Você vai apresentar o convidado já, vai apresentar também o episódio, mas eu posso dizer que aqui nesse episódio tem 3 pessoas que são muito fãs do Seu Madruga e dessa turma que vai ser debatida aqui ao longo desse episódio. Boa, isso aí. O Foi Sem Querer Querendo, eu acho que já vai dizer tudo, né? Não precisa nem falar mais que isso. As pessoas já imaginam do que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá, vou apresentar aqui o tema de hoje para poder apresentar nosso convidado e ter um bom bate-papo. Chaves, Chiquinha, Kiko, Seu Madruga, Seu Barriga, Nhonho, Dona Florinda, Pops, Professor Girafales, Bruxa do 71, Godines, Jaiminho e Chapolin. Não há no Brasil alguém que não conheça esses personagens. E digo mais, ouso dizer que não há na América Latina alguém que não os conheça. Porém, no fim de julho, dia 31 de julho, uma notícia pegou de surpresa todos os fãs da série Chaves. Olha só, é de Chaves que a gente vai falar aqui. A Televisa, produtora e distribuidora da série pelo mundo, pediu que toda a transmissão da série pelo mundo fosse interrompida, incluindo aí até o SBT, que há 36 anos transmite a série. Olha, 36 anos que eles transmitem a série Chaves e tiveram que interromper a transmissão. Bom, para nos explicar o porquê dessa medida da Televisa e falar um pouco mais sobre o seriado em si, convidamos o tradutor, administrador da página Chaves Fotos Raras, essa página é do Facebook, tem do Instagram também, e participante da equipe do perfil do Instagram Chaves de Novo, o Pedro Abreu. E eu já vou começar com aquela clássica pergunta que todos os convidados dizem que adoram essa pergunta, né, que é a mais difícil de todas. Pedro, quem é você e o que você faz? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite, Luiz, Flávio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, quem sou eu? O meu nome é Pedro. Eu sou administrador da página Chaves Fotos Raras e faço parte da equipe do perfil Chaves de Novo. A gente também está no Instagram e no Facebook, com as 2 páginas, a Chaves Fotos Raras e a Chaves de Novo. O que eu faço? Eu cuido para perpetuar aí o legado do Chespirito, do Roberto Gomes Bolanhos. A gente administra um perfil com bastante informação sobre os programas, curiosidades, fotos inéditas, fotos raras, conteúdo audiovisual raro também. Aí a gente faz de tudo para perpetuar esses programas maravilhosos. Boa. Realmente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses canais, esses perfis que você tem aí, que você trabalha. Vamos aprofundar, que eu gostei bastante desse Fotos Raras aí. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui que tá na nossa lista, tá antes, né? Eu acho que é a pergunta, assim, porque a gente fala, eu falei lá apresentando que não tem no Brasil quem não conhece, e quiçá na América Latina inteira, acho que não tem quem não conheça esses personagens.
Por que Chaves e Chapulin faz tanto sucesso na América Latina e no Brasil? Cara, por quê? Essa pergunta é um pouco difícil. Eu acredito que faça sucesso aqui no Brasil e na América Latina devido à genialidade do texto, devido a um conjunto enorme de fatores. Os programas do Chespirito, do Roberto Bolanhos, são muito bem escritos, muito bem produzidos, são engraçados, tem um elenco maravilhoso, tem um grupo de fãs também maravilhoso. E é isso, é um texto ingênuo, é um texto simples. Tem uma outra apelação, uma outra palavra, uma outra expressão de duplo sentido, mas nada que comprometa, nada que ofenda, nada que vai te deixar constrangido se você estiver assistindo com a sua avó, por exemplo, sabe? Eu acho que é por isso que faz bastante sucesso em toda a América Latina. Sim, sim. Eu posso dizer que comecei a assistir Chaves e Chapolin lá atrás, lá quando começou, né? Isso diz a idade, né? Com meus avós, né? Eu lembro de assistir com meus avós, pequenininho, assisti com meus avós lá no programa do Bozo. Olha, não, isso faz tempo, cara. A gente não vamos entrar em idades aqui, né? Mas, mas é isso. Então, eu vou fazer. Você me deixa fazer uma correção? Claro, pode falar. Hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, dia 20 de agosto, completam-se 36 anos da estreia de Chapolin no SBT. Chapolin estreou no dia 20 de agosto de 84 e, não, e estreou primeiro do que o Chaves, assim como no México. Assim como no México, nas gravações originais, aqui no Brasil, Chapolin estreou primeiro do que o Chaves. E os dois seriados não estrearam no programa do Bozo. Segundo um documento do SBT que foi encontrado por um jornalista amigo nosso, o Paulo Pacheco, o Chapolin e o Chaves estrearam no programa TV Pau, que era um programa de variedades e que sempre era apresentado por um apresentador diferente. E na ocasião da estreia, tanto do Chapolin no dia 20 de agosto, quanto do Chaves no dia 24 de agosto, o apresentador era um jornalista chamado Paulo Barbosa. Então tem aí um pouco essa lenda de que estreou no programa do Bozo, mas a verdade é que estreou no TV Pau, apresentado por Beto Barbosa. Mas ele chegou a passar no programa do Bozo. E aí eu não tenho Então. essa informação, porque sou um pouquinho mais novo do que eu. Não, eu pergunto porque eu me lembro de passar no Bozo, né? Mas também é aquela coisa. Não, mas é bem provável. Sim, sim. Porque a memória às vezes engana a gente, né? Mas eu lembro vagamente de criança, lembro de assistir no Bozo, mas também a memória às vezes engana a gente. E eu falei, eu lembro de assistir com meus avós, né? Meu avô e minha avó, a gente assistia junto lá, vendo Chaves, vendo SBT, né? Que era o canal que eles adoravam assistir, acabava vindo junto lá, assistia junto. É isso. Flávio Santos, sua pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A gente ia falar na próxima pergunta a respeito do segredo do Chaves conquistar gerações, classes sociais e nacionalidades. Mas eu acho que você, Pedro, já matou a pau aí quando falou da genialidade do Bolianos, do cara fazer um humor fino, com um pouquinho de malícia aqui e acolá, mas no geral, em linhas gerais, ser um humor bastante ingênuo. Talvez seja esse o segredo. Eu quero voltar um pouquinho na pergunta ali na primeira, quando falou de América Latina, Brasil, e dar um ar mais geográfico para a coisa, né? Você acha que o Chaves não ter feito tanto sucesso nos Estados Unidos, na Europa, em outros continentes, teve algum motivo específico para isso? Ou você acha que foi uma questão de não ter sido trabalhado, não ter sido veiculado nessas regiões? Olha, todos os países em que os programas foram veiculados,
fez bastante sucesso. Nos Estados Unidos fez muito sucesso com a comunidade latina de lá, sabe? Porque lá nos Estados Unidos tem muita gente de origem latina. Tanto é que na época, nos anos 80, eu não me lembro a data exatamente, a Turma do Chaves, que eles faziam bastante shows ao vivo, né, por vários países, eles lotaram o Madison Square Garden nos Estados Unidos, sabe? Mas eu acho que em outros países, tipo, já passou no Japão, já passou na Rússia, na Itália, na Índia, na China, na Coreia. Eu acho que esses programas, os programas do Roberto Bolanhos, eles ficaram por pouco tempo justamente por causa disso, porque são muito diferentes da realidade desses países, sabe? A realidade daquela vila, por exemplo, da Vila do Chaves, ela é muito diferente do que as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes de outros países, sei lá, da Rússia, estão acostumados, sabe? É um produto, comercialmente falando, é um produto muito diferente do que eles estão acostumados. E acredito, e ainda me atrevo a dizer que é um tipo de humor que eles não estão acostumados, sabe? Além da realidade, da coisa de que, todo país tem o seu Chaves e não sei o quê, não sei o que lá. Apesar disso tudo, é um humor bem diferente do que eles estão acostumados a consumir, a produzir também. Essa questão dos Estados Unidos, inclusive, um dos personagens do Simpson, né? Existe essa lenda, acho que não é lenda, parece que é verdade mesmo, né? Um dos personagens dos Simpsons, ele é baseado no Chapolin, né? Que é aquela abelha, Bumblebee, acho que esse é o nome dele. Bumblebee Man, eu achei aqui. Que é o Homem-Abelha. Nos Simpsons, ele foi inspirado no Chapolin Colorado, né? Tem essa história, né? Não, isso é verdade. O Homem-Abelha, ele foi livremente inspirado no Chapolin. Inclusive, agora, depois que a gente ficou sabendo que os programas saíram do ar, a gente descobriu uma previsão dos Simpsons em relação a isso, a essa retirada, sabe? E tem um capítulo aí, depois vocês procurem, em que o Homem-Abelha, que ele tem um programa de televisão dentro daquele universo dos Simpsons, ele se despede e tal, e é bem engraçado mais uma previsão dos Simpsons. Boa. Simpsons, os Nostradamus do século XXI, né, Luiz? Sim, olha, tá um bom tema pra gente debater aqui em podcast, viu? Eu acho que aquele episódio de final do ano, de começo do ano que a gente faz, quando a gente banca o Nostradamus aqui, a gente tem que bancar os Simpsons agora. Olha, Porque eles têm um índice de acerto maior que o Nostradamus. olha, tô achando que a gente pode fazer no fim do ano alguma coisa desse tipo, viu? Porque o Nostradamus esse ano aqui, vou te falar, viu? 2020 ele passou longe. Olha, a gente falou aqui do humor, falou da América Latina e tal, mas também tem um outro detalhe, né? Como a gente falou, 36 anos, acabou de colocar aqui Chapolin hoje, 36 anos que está passando, né? Parou de passar agora, né? Mas até então estava passando no SBT, fazendo sucesso, tanto Chaves quanto Chapolin. Como é que esse humor ele consegue conquistar tantas gerações assim? É justamente por causa disso, porque é um humor simples, é um humor gostoso de você assistir. Como eu já falei, não é algo que você vai assistir com os seus pais, com os seus avós e vai ficar constrangido, sabe? Muita gente pode ficar constrangido de sentar com a avó para assistir, sei lá, 50 tons de cinza, sabe? Você fica constrangido de assistir Zorra! com a avó. Mas Chaves não, Chaves é uma coisa que. Chaves, Chapolin, os outros personagens também, são programas que você pode assistir com com a família toda, por causa disso, porque é um humor bom, é um humor inteligente. O próprio Chespirito, o próprio Roberto Bolanhos, ele falava que as pessoas, quando faziam essa pergunta para ele falava que as pessoas aplaudem o inteligente, sabe? E é verdade, nós somos consumidores de tantas coisas, a gente aplaude o que é inteligente, não é verdade?
A gente quer consumir aquilo. E esses programas são inteligentes. Apesar de todo o pastelão, apesar de todas as caídas e tal, se você parar para analisar, é um humor muito inteligente. Você falou aí dos Coitadões de Si, não precisa nem muito longe, né? Assistir a banheira do Gugu já era meio complicado perto dos avós. Já não era muito. Já É, era. Já era meio complicado de assistir. Eu vou fazer mais uma questão aqui, que o Flávio ele tinha feito ele colocou uma questão aqui bem interessante, que ele perguntou por que os outros personagens de séries criados pelo Bolanhos não fizeram sucesso no Brasil. Eu ia complementar, na verdade, né? Porque o que passa no Brasil, o que mais passou no Brasil, foram os programas gravados na década de 70, né? Que é o Chaves e o Chapolin, os programas deles. Por que o que foi gravado depois da década de 80, 90 não veio para o Brasil? E isso explicaria por que não, esses outros personagens não fizeram sucesso aqui? então, para começar, esses outros personagens, que na verdade a gente pode até dizer que são todos, né, os personagens, incluindo o Chaves e o Chapolin, nos anos 80 eles faziam parte, eles não tinham mais o seu próprio programa. Eles voltaram para um programa em que eram apresentados quadros de 10 minutos cada um, sabe? Ou então um programa inteiro de 40 minutos de apenas um personagem. Eu acho que esses programas eles não fizeram tanto sucesso aqui no Brasil, justamente porque eles chegaram já na última fase. A última fase do programa Chespirito, que chegou aqui para o Brasil. Chegou pela primeira vez em 1997, por uma parceria entre a CNT e a Gazeta, e depois estreou em 2001 no SBT. E eram já os episódios em que a galera já estava bem mais velha, sabe? O Chaves ele já gravava só episódios da escolinha, porque ele tinha que ficar sentado, porque ele não conseguia mais ter toda aquela ação. O Chapolin também já era mais textual. Um herói textual pode não funcionar muito bem, na verdade. E entendeu? E também tem outro fator, além de ter vindo essa última fase, né, que veio, a gente pode dizer que são as gravações feitas entre 1990 e 1995, também tem a questão delas terem uma dublagem diferente, sabe? Eu acho que a dublagem é um fator, não o único, mas é um dos contribuintes disso não ter feito tanto sucesso aqui, sabe? Porque a galera tá acostumada aí, como você disse, com os episódios dos anos 70 e com a voz do Marcelo Gastaldi, sabe? Aí, só que o Marcelo Gastaldi faleceu em 95 e vieram esses novos programas em 97 que precisavam de uma nova voz, sabe? Aí você já não tinha mais aquela genialidade do Marcelo Gastaldi para dublar. Eu acho que é por isso. Mas esses programas também, essa fase final, ela tem programas geniais. São programas que deixam a ação um pouquinho de lado e foca mais no texto, sabe, cara? Tem um episódio do Chaveco, um dos ladrões criado pelo X-Espírito, em que tem toda uma trama que envolve um assassinato e investigação e quem matou quem. É genial, sabe? Se esse programa desses outros personagens tivesse vindo a primeira fase do programa, que foi logo depois dos anos 70, eu acho que teria feito sucesso, sabe? Porque eles estão fisicamente mais parecidos com o que a gente está acostumado nos anos 70, ainda tem toda aquela agilidade, aquele jogo de cintura, sabe? Então eu acho que também não ter feito sucesso aqui foi isso. Começou pelo final, quando devia ter começado pelo princípio. Você chamou a atenção aí para um ponto que eu acho genial no Chaves, que são os diálogos. É impressionante como o Bolianos conseguia
enxertar nos diálogos crítica social e colocar um pouco dos anseios da voz dos países da América Latina, né? O cara que assistia no México, que assistia na Argentina, que assistia aqui no Brasil, quando o Chaves ou o Seu Madruga falavam alguma coisa, se sentia um pouco representado ali, né? Hoje, quando alguém quer representar o povo, fica berrando igual o Datena na televisão, né? Ou bate. Naquela época. O cara acha que está representando o povo, tendo quase um piripaque ali, que não é o piripaque do Chaves. O cara fica berrando. Mas o Bolianas era muito sutil nisso. E eu acho que isso também é uma das marcas da genialidade, um dos segredos do sucesso do Chaves. Agora, falando um pouquinho dos personagens, eu vou estender essa pergunta para o Chaves e para o Chapolin, porque esse é um universo muito rico. Eu queria saber de você, Pedro, qual é o seu personagem preferido entre Chaves e Chapolin? E qual aquele personagem que você acha menos interessante ou o personagem que recebeu menos espaço do que merecia ao longo dos episódios dos dois seriados? Beleza, vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Qual o meu personagem preferido de Chaves? É a Chiquinha. Isso. Mas eu posso te dizer que a Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, não é a minha atriz preferida. Opa! Entendeu? O personagem é o meu preferido, a atriz não é a minha preferida. Eu acho que a Florinda Messa, que fez a Dona Florinda, é uma atriz fantástica, sabe? Completa em todos os sentidos. E olha, eu acho que não tem um personagem menos interessante. Que recebeu menos espaço, sim, tem vários personagens menos conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, Dona Edviges, que foi um personagem criado para substituir a Bruxa do 71 numa ocasião. O próprio Jaiminho, a Dona Neves, esses mais secundários, sabe? Eu acho que se eles tivessem recebido mais espaço, a gente ia ter uma gama muito maior de histórias. Por exemplo, só temos uma história com o Sr. Calvilho, né? Que ele compra a vila. E já pensou que legal se ele fosse um personagem assim recorrente, uma contrapartida ao Sr. Barriga, como se fosse um doutor Abobrinha, sabe? Boa! Interessante. Seria bom, Porque seria bom. se vocês pararem para pensar, o senhor Calvilho é um doutor Abobrinha. Ele quer comprar a vila para demolir e construir um prédio. Entendeu? Se ele fosse ali um vilão declarado, um personagem vilão declarado, ia ter uma gama infinita de histórias envolvendo ele. Porque, por exemplo, é diferente, quando eu digo um vilão declarado, é o seguinte, o Kiko, podemos dizer que ele é um vilãozinho, né? Porque Não chega a ser um malfeitor, né? Era um não vilãozinho. chega a ser um malfeitor. Ele é o antagonista, mas não a ponto de ser um malfeitor. É exatamente isso que você falou. Então eu acho que se chegasse um senhor Calvilho para ser um vilão declarado, eu acho que ia ser muito bom. Flávio, antes de você fazer a próxima questão, eu tenho que falar aqui que a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram perguntando qual o personagem preferido das pessoas, né? E deu Seu Madruga na cabeça, né? Tipo, Seu Madruga lá na frente e o Kiko em segundo lugar. Só pra deixar aqui, né? O meu personagem preferido é o Seu Barriga. Eu acho que é por causa do biotipo físico, não sei, deve ser por isso. E o seu, Flávio, qual que é o seu personagem preferido? O meu é o Kiko. Eu gosto muito do Kiko. Eu gosto das tiradas do Kiko. O Kiko é o único cara... O Kiko é um fenômeno, né? Porque ele tem inveja do Chaves, sendo que o Chaves não tem nada. Sim. É uma coisa impressionante. Sim. Então eu acho essa nuance, essa camada do Kiko muito legal, cara. O jeito que o Carlos Villagrán imprimiu no personagem, eu acho muito interessante. E o Dr. Caudillo, aí, pelo que eu tô ouvindo, né? Eu até tinha esquecido que ele queria construir um prédio no lugar da vila. Ele já queria fazer uma varanda gourmet naquela época, né? Então um cara desse tem potencial para ser vilão, né? Pois é ou não é um doutor Abobrinha? Igualzinho, realmente. Pois é, cara. Realmente.
Boa, agora eu vou trazer uma polêmica aqui das redes sociais. Tem muita gente em redes sociais, eu especialmente vi isso depois de mais ou menos uns 3, 4 meses pra cá, de maneira mais forte, que faz ali uma comparação, que faz um debate sobre quem é melhor, Chaves ou Friends. Eu nem vou perguntar, Pedro, quem que você acha melhor. Não vou nem perguntar. Eu quero saber por que você acha Chaves melhor que Friends. Cara, é exatamente isso. Eu sou meio suspeito para falar de Chaves, mas eu poderia muito bem ser uma pessoa, uma outra pessoa que fala que, eu gosto dos dois. Não, é mentira. Eu acho Friends muito chato. Não é o tipo de humor que eu gosto, sabe? E não é injusta a comparação com ambas as partes, com ambos os programas. É uma comparação injusta, saca? Porque são coisas completamente diferentes uma das outras, coisas que são abordadas e tal. É, Mas Chaves como eu disse, eu sou suspeito para falar. Gosto muito, gosto muito. Mas Friends, próxima pergunta. Eu penso que antes do Friends, antes do Modern Family, essas séries de sitcoms, eu penso que o Seinfeld, ele colocou esse tipo de sitcom num nível tão alto que ele acabou deixando as outras séries perto dele parecendo muito clichês. Então, antes de falar de Friends, eu penso especialmente Seinfeld. Eu acho uma coisa genial, mas mesmo assim não dá para comparar com Chaves, Chapolin, porque são universos, são temáticas, são contextos muito diferentes. Pois é, só fazendo um parênteses nessa questão, já que você tocou no Seinfeld, eu tenho a impressão de que até Seinfeld, até a época de Seinfeld, as sitcoms, os seriados, eles eram completamente diferentes um dos outros, sabe? E depois de Seinfeld, com Friends e Big Bang e não sei o quê, são todas muito parecidas, o moldezinho dessas séries de comédia, saca? É sempre um grupo de amigos, uma cidade grande, problemas de relacionamento. Parece que o esqueleto, o roteiro é sempre o mesmo, né? Eu entendo o que você está dizendo. É exatamente isso. Parece que. Parece não, o esqueleto é o mesmo. Quantas vezes a gente já viu por aí a galera de. Eu vi muito isso na época do final de Big Bang Theory, sei lá como é que fala. A galera falando que o Big Bang bebeu na fonte do Friends. Ou Friends vai ter um reboot, ou não sei o que. Saca? É umas coisas. É tudo muito igual. Agora você pega antes de Seinfeld, são coisas maravilhosas. Falando nisso já, trazendo para esse debate atual, né? Friends já faz um tempo já, mas Big Bang Theory acabou faz pouco tempo. Você acha que se Chaves fosse criado hoje, com os recursos atuais tal, você acha que ele faria o mesmo sucesso? Depende. Porque se fossem usados os mesmos roteiros, exatamente as mesmas palavras, as mesmas linhas, não. Definitivamente não. Definitivamente não. Mas agora, uma coisa que dá para ilustrar um pouco a sua pergunta é o desenho animado do Chaves, que tem muitas histórias, vamos dizer assim, copiadas, feitas em cima de roteiros da série live action, mas também tem muita história inédita e tem umas muito boas, sabe? E se fosse assim, uma coisa na mesma pegada do desenho, eu acho que sim, faria sucesso. Agora, uma coisa reaproveitando os roteiros de antigamente, definitivamente não. Nossa, imagina, nem dá. Nem dá. Por exemplo, agora eu vou levantar aí uma polêmicazinha. Tem um episódio que é o Professor Apaixonado. Vocês lembram desse? Lembro. Pois é, tem uma cena que é o professor Girafales. O seu Madruga está ensinando o professor Girafales a namorar a dona Florinda, como ele devia se declarar para ela. Então ele fala assim: eu te amo, eu não sei o quê. E os meninos escutam eles falando isso, só que não sabem o contexto da conversa, sabe? Aí
quando o seu Madruga chega para falar com o Chaves limpa o ombro, assim, Sim, sabe? sim, Imagina, sim. numa parada dessa esse ano, a quantidade de problema que ia dar. Sim, sim. A gente acaba levando em consideração a época, né? A gente acaba entendendo a época, né? Mas que tem algumas coisas sim, tem sim, tem algumas coisas um pouco mais que hoje, fosse feito hoje, não passaria, com certeza não passaria aí, seria cancelado pelo público, né? A própria gordofobia que faz Gordofobia. com o seu barriga, com o sonho, era uma coisa que hoje em dia seria impensado, aquele tipo de piada. O Pois cara é, ué, comparar vira e o sonho mexe. com uma bola de boliche. Pois é, ué, Coisa impensada. vira e mexe aparece alguém querendo problematizar a Chaves, sabe? Ai, me dá uma preguiça. Não, não dá pra problematizar. Você tem que levar em conta a época, não tem como, não tem como. Uma coisa que gera bastante dúvida nos fãs aqui no Brasil, quando começaram de fato as transmissões de Chaves no México? E quando elas foram oficialmente encerradas? Então, a primeira participação, a primeira aparição do Chaves foi em 1972, sabe? E a primeira aparição do Chapolin foi 2 anos antes, foi em 1970. Só que quando eles apareceram como um quadro de um programa que o Bolanhos fazia, que o Bolanhos tinha, sabe? Foi só depois que, devido a tanto sucesso, os quadros foram retirados do programa e tiveram um programa próprio, que aí isso já foi em 1973, que é a estreia de Chaves e de Chapolin como programas independentes. Aí depois, nos anos 80, eles voltaram a esse formato. Acabaram os programas independentes e voltaram a ser quadros do programa X-Perigo. Boa. O Chapolin ele termina em 79, né? E o Chaves em 80, é isso? Então, o Chaves terminou o último episódio de Chaves como um seriado independente, é aquele Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada, aquele da máquina de lavar da Dona Florinda, sabe? Então, ele foi exibido pela primeira vez em 7 de janeiro de 1980. Foi o último episódio de Chaves como programa independente. E o Chapolin, ele terminou no dia 26 de setembro de 1979, sabe? Tem até um episódio que chama A Despedida de Chapolin, que são os atores relembrando as qualidades do Chapolin, relembrando melhores momentos. É um episódio bem bacana. Então Chaves não teve um fim oficial, por assim dizer. Não teve Não, episódio de despedida, né? Esse da não. lavadora é fantástico, né? Esse da lavadora é ótimo, porque você Quando passa consegue o chapéu ver. no rolete é maravilhoso. Pois é, além de todas as gags que são engraçadíssimas, a gente consegue ver, para mim parece até curioso como que em 1979 as pessoas ficavam tão surpresas com uma máquina de lavar, pode crer, não é? Exatamente. Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando do Bully passando O Bully é o melhor. no rolê. A cena Ué, a Essa dona cena. Florinda fala que pediu pro Chaves lavar a louça e ele lavou. Aí ela mostra uma folha de alumínio, assim, que é um. Aquilo é genial. Ô, Pedro, e a história de que o Silvio Santos bancou os programas do Chaves do SBT? É real essa história? Então, ela não foi tão assim, não, sabe? O Silvio Santos meio que foi um dos que torceu o nariz. O grande apostador, né, que jogou todas as fichas no Chaves, é um cara que se chama Salatiel Laje. Ele foi o cara que apostou na parada, sabe? O Silvio Santos foi um dos que meio que torceu o nariz para Chaves. Mas a gente olhando o histórico do Silvio Santos, me parece assim que combina com o perfil dele ter torcido o nariz pro Chaves mesmo, porque eu lembro assim, muito pequeno, muito criança, né? Deixa eu defender aqui, disfarçar a minha idade, né? Nos anos 80,
O Chaves já passava no SBT, mas eu lembro que o Silvio Santos sempre teve muito fascínio, desde aquela época, com coisas americanas, né? Então vinha alguém no programa fazer algum truque, ele falava, isso é americano? É assim, ele tem um fascínio com coisas dos Estados Unidos. E eu lembro que tinha um quadro chamado Isto é Incrível, que passava no final da noite do domingo. E aí passava alguma coisa, alguém pegando fogo lá nos Estados Unidos, pulando num penhasco e coisas do gênero. Então, naquela época dos anos 80, diferente de hoje, que tem novela mexicana, venezuelana, colombiana no SBT, não se via nada de outros países a não ser americano no SBT. Então, Chaves realmente deve ter sido quem convenceu o Silvio Santos deve ter tido uma lábia gigantesca. Porque não era uma coisa americana, era mexicana, e era uma coisa que não se via na programação nos anos 80 de lá. Esse cara, o Salatiel, ele era dublador e, né, aí como tinha uma dubladora no SBT, como o SBT não tinha dubladora não, como tinham estúdios de dublagem que o SBT colocava para os programas deles, esse Salatiel ele virou diretor de todo esse processo, sabe? Aí o Chaves, né, como vocês sabem, ele veio de brinde, né? Um prêmio de consolação, porque a galera lá da Televisa falou assim, ó, vocês só compram a gente só vende as novelas se vocês levarem isso daqui de brinde, sabe? Eu ia te perguntar isso agora, que tem essa história, né, de que o Chaves veio junto com algumas telenovelas lá, né? Eles mandavam meio que de brinde ou compravam um pacote todo, né? Era mais ou menos isso, né? Exatamente. Veio ali, foi um brinde praticamente, sabe? A gente só vende as nossas novelas se vocês levarem isso, entendeu? Aí o Silvio perguntou, aí o Silvio falou que queria fazer como é que ele falava? Ah, eu quero fazer uma televisão popular, não quero fazer uma televisão de elite. E perguntou pro cara, vale a pena comprar o Chaves? Aí esse Salatiel disse, cara, imagina você chamando o Silvio Santos de cara. Silvio. Ainda dá um tapinha assim nas costas dele. Aí ele falou assim, não tem a qualidade que a gente espera, não é moderna, do início da década de 70, sabe? O visual Chaves era tipo da época da TV Tupi. É por isso que ninguém botava muita fé no Chaves. Aí tinha esse diretor que apostou no Chaves, levou para casa para poder ver como é que estava o produto. Ele levou para casa depois que foi feita uma dublagem teste, foi dublado um episódio piloto, vamos dizer assim, e a filha dele assistiu esse episódio com essa dublagem piloto e gostou. Aí foi isso que fez ele insistir com o Silvio Santos. Antes do Luiz fazer a próxima pergunta, só não queria perder o bonde aqui que está passando. Você acha que o Chaves ele teria combinado tanto com outra emissora? Se não fosse a SBT, ele teria vida longa em outra emissora? Como a Globo, a Record? Não, na Globo, na Record, em qualquer outro canal, eu acho que se tivesse passado, teria feito sucesso, mas já teria dado o que tinha que dar, sabe? Não acho que se perpetuaria tanto. Para você ver, sei lá, quais são os programas mais antigos no ar hoje em dia? Jornal Nacional e, sei lá, Faustão, entendeu? Acho que teria feito sucesso, mas com começo e fim. Entendi. Quando tivesse caído um pouquinho a audiência, seria limado da programação, né? Provavelmente. Na primeira. Vou fazer uma pergunta que eu ia fazer um pouquinho mais pro fim, mas eu acho que a gente já falou 2 vezes de dublagem aqui, né? E já entrevistamos uma dubladora aqui e acabamos falando também um pouco da dublagem do Chaves, né? Um salve aí pra Mariana, ela já faz participações aqui com a gente. E, bom, você falou um pouco, uma questão um pouco antes, você falou do dublador do Chaves, né? Que faleceu. E que muita gente não sabe disso, né? Que esse dublador já faleceu e que alguns outros dubladores dos outros personagens também já faleceu. Afinal, isso foi dublado lá na década de 80, no começo da década de 80, já faz tempo, né? Então houve muitas críticas em alguns episódios que passou no Multishow
com uma dublagem diferente. Então eu acho que seria interessante a gente falar um pouco do porquê que tem a dublagem diferente, né? Porque, na verdade, muitos faleceram, não é isso? Teve uma galera que faleceu. O dublador do Chaves faleceu. O dublador do Seu Barriga, da Bruxa do 71, o dublador do Godines, o dublador do Professor Girafales. Só que eu não sei se a galera quer entender ou não quer entender. Sabe, eles querem que Chaves seja dublado numa mesa branca de centro espírita. Só pode, velho. Porque, tipo, os caras já morreram. Se tem produto novo para dublar, tem que ser chamado uma voz nova. E nenhuma voz é parecida. Por exemplo, o Orlando Drummond, que faz o Scooby-Doo, né, que parou de dublar o Scooby-Doo já tem uns anos, quem dublou o Scooby-Doo num filme de computador que lançou aí há pouco tempo foi o Guilherme Briggs. Ele fazia a voz do Scooby-Doo parecida com a voz que o Orlando fazia. Só que mesmo sendo parecida, você consegue perceber que não é a mesma pessoa que está fazendo. É a mesma coisa com o Chaves. Quem está fazendo o Chaves agora é o Daniel Miller. Ele está fazendo... Cara, foi o que mais se aproximou da voz do Marcelo Gastaldi foi o Daniel Miller. De verdade. Mas mesmo se aproximando da voz do timbre do Marcelo Gastaldi, é o Daniel que está fazendo. As pessoas não sei explicar direito, sabe? Se querem entender, não querem. Velho. Não, eu imagino que tem muita gente que não saiba mesmo. Tem muita gente que não sabe. Que não entende, não quer, né? Não percebe o tempo que passou. Mas sim, tem um pessoal meio chato mesmo que não aceita. Vai fazer como você vai fazer o quê? Fazer a mesa branca, né? Não tem o que fazer. Pois é, mas em contraponto, a gente também ainda tem as duas dubladoras da Chiquinha, a Cecília e a Sandra, da época da Maga. A gente tem a Marta Volpiani, que faz a Dona Florinda. A gente tem o Carlos Sailer, o Seu Madruga, e a gente tem o Nelson Machado, o Kiko, que fizeram antigamente e refizeram no Multishow. Mesmo eles, a voz está um pouquinho diferente, porque o Nelson, por exemplo, o Nelson Machado dublou o Kiko nos anos 80 com 30 anos. Hoje em dia ele tem 60 e poucos. Saca? Mesmo essa galera teve uma ligeira mudança, porque é o inevitável, né? É o inevitável. Muda, não tem jeito, acabou mudando a voz, né? A pessoa vai envelhecendo, vai mudando a voz, né? Um ponto que também é muito debatido, principalmente entre os fãs, né? De alguns episódios, assim, que mais antigos, tal, que são considerados perdidos, né? O que são esses episódios mundialmente perdidos? Os episódios mundialmente perdidos, eles são episódios que não são mais distribuídos quando o programa é vendido, sabe? Porque por diversos motivos, qualidade de áudio, qualidade de imagem, ou porque foi gravado alguma coisa por cima. E os episódios perdidos mundiais são justamente isso, que por um motivo ou por outro não são mais distribuídos quando o programa é vendido. Agora eu acho que essa é a grande questão que está mexendo com o mundo do entretenimento, porque Chaves é sinônimo de entretenimento de altíssima qualidade. Eu queria ouvir de você o que pegou nessa questão em relação à Televisa, que mandou tirar do ar todas as transmissões de Chaves e Chapolin pelo mundo inteiro. Então, o que eu acho disso? Se alguma coisa não for feita o mais rápido possível, a gente encerrou um ciclo de um tipo de programa que já não se faz há muito tempo. Que só estava aí esse ciclo até hoje porque os programas do Chaves e do Roberto Bolanhos são sempre repetidos à exaustão. Mas por que isso que aconteceu? Vamos lá. O Roberto Gomes Bolanhos, né, o nosso Chaves, Chapolin e tantos outros personagens, quando ele ainda era vivo, ele assinou um contrato com a Televisa
dizendo que os direitos dos programas ficariam com a Televisa até o dia 31 de julho de 2020. E que após essa data, os direitos regressariam, os direitos voltariam para os herdeiros dele, né? No caso, os filhos. Então, como o contrato acabou, a gente não sabe se a Televisa não quer renovar ou se quer pagar pouco, mas a gente sabe isso. Está tendo um impasse na questão da negociação entre os herdeiros do Chespirito e a Televisa. Por isso que precisou ser retirado. Mas eu vi muita gente, sabe? Como eu participo das Chaves de Novo e das Chaves Fotos Raras, eu vejo muita gente falando, por mesquinharia eles tiraram o Chaves e não sei o quê. O filho do Chaves é um calhorda porque quer tirar os programas do pai. Mas eu penso o seguinte, gente, eu me coloco no lugar dele. Se o produto fosse meu, se o produto fosse herança minha, eu não ia querer receber miséria por ele, saca? Ainda mais a Televisa, que lucra bilhões, milhões, sei lá, muita coisa com esse programa, com um programa gravado há 50 anos, sabe? É uma coisa que não tem sentido. Se o produto fosse meu, se fosse uma herança minha, é claro que eu ia... Ó, vem cá, senta aqui, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar sobre isso, porque... Você paga a cerveja agora, né? Na hora de você colocar a mão no bolso, cerveja. Pois é, a cerveja agora é por sua conta. Entendeu? Aí foi isso, ele fez em vida um contrato que ia até o dia 31 de julho e não renovou-se esse contrato por enquanto. Eu, particularmente, nunca li alguma coisa a respeito desses contratos. Eu não sei quais são os valores. Você já viu alguma coisa de valor assim? Você tem noção de quantos milhões estão envolvidos ali? Cara, não faço ideia. Se a gente pensar, só para ilustrar aqui, nós falamos de Friends. Se a gente pensar que as principais estrelas de Friends ganham 1 milhão por episódio Aí você de cachê imagina, de contrato, pois é, você você imagina a imagina por discrepância de quanto valor. esse episódio é vendido, né? Então, você imagina a discrepância. E se a gente pega aí a história do SBT nos últimos 10, 15 anos, porque eu enxergo que o SBT está num buraco criativo. Eu acho que o Silvio Santos está ali meio um ditador ali, tomando conta de tudo, e os diretores de criação e as outras áreas não têm poder de interferir. E o Chaves, ao longo desses anos, foi a grande muleta do SBT. Quando o SBT estava com audiência ruim numa faixa horária, tacava o Chaves. É de manhã, põe o Chaves. É de noite, põe o Chaves. E o Chaves sempre rendeu 2 dígitos de audiência. O que para o SBT é muito 2 dígitos. Hoje você pega a programação noturna do SBT, dá 8 pontos, 9 pontos. O Ratinho chega a dar... Quando chega muito, chega a 10. E o Ratinho custa horrores, em termos de produção, de salário. Então a impressão que me dá, olhando como leigo, não uma pessoa que acompanha a fundo com você, que é fã mesmo, é que o Chaves sempre foi muito mal remunerado, não só aqui no Brasil, em todo lugar. Claro, é aquela coisa, todo mundo quer, mas ninguém quer pagar. Assisti um tempo aí uma entrevista com o Seu Barriga, que ele fala que eles recebem de direito, hoje em dia, até o dia 31 de julho, eles recebiam de direitos a 10ª parte do salário que eles ganhavam naquela época, sabe? Olha que louco, isso não é nada. Uma micharia, uma micharia. Pois é uma parada que gera muito dinheiro, mas eles não querem pagar o que a parada vale, sabe? Por isso que eu falo, se fosse uma herança minha, eu ia falar, ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar direito sobre isso. Ué, não fala que o cara é um gênio, que o cara é não sei o quê, não sei o que lá, que ele é tudo, que ele é o Chaplin latino, porra, mas não querem pagar o que o programa deve? Isso é muita sacanagem. O Bolanhos é tão gênio
que o que ele produziu há 20, 30 anos atrás, hoje faz muito sucesso na forma de meme. Era uma coisa que nem se imaginava naquela época. Então você vê que tem cara em página aí, página bem sucedida aí de humor, que também ganha as custas da criatividade do Bolanhos, e por isso essas emissoras têm que meter a mão no bolso e ajudar a perpetuar a obra do gênio que ele foi. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente estava elaborando as questões, né? Ontem à noite, estava me pensando aqui. E quem que seria um Bolanhos brasileiro? Quem que seria alguém similar? Quem me veio à cabeça foi o Chico Anísio, porque o Chico Anísio era um cara extremamente criativo, ele era um grande líder, ele interpretava vários personagens e também ele dava a chance para outros atores. Ele era muito generoso nesse aspecto. Você acha que tem uma comparação entre um e outro ou é muito diferente? Cara, eu vou te dizer e vou ser sincero. Eu assisti um tempo atrás um trechinho aí da Viola Davis falando, né, sobre a carreira dela e não sei o que. Ela fala assim: "Ah, as pessoas sempre me dizem, você é a Meryl Streep negra", sabe? Falam, quando se referem ao próprio Bolanhos, você é o Chaplin latino, ou você, ou isso, o Chico Anísio é o Bolanhos brasileiro, ou o Renato Aragão é o Bolanhos brasileiro. Eu acho muito errado esse tipo de comparação. Mas já que você citou o Chico Anísio, eu acho muito diferente o tipo de comédia que eles fazem. Não assim 100% diferente, mas tem muitos pontos que afastam, sabe? Um programa do outro. O Chico Anísio, ele, por exemplo, ele tinha um personagem, ele tinha um personagem gay, sabe? A gente não vê isso Sim. nos programas do Bolanhos. Não estou dizendo que é certo ou errado ter um personagem Sim. assim. Estou falando, a gente vê uma coisa num programa e não vê no outro. É igual comparar com Trapalhões. Porra, comparar Chaves com Trapalhões é sacanagem, gente. Desculpa, eu não sei se vocês são fãs de Trapalhões, mas Trapalhões é complicado. Um puta programa engraçado, mas que faz chacota em cima de racismo e N coisas pesadas que eu não quero entrar nessa discussão, mas são coisas completamente diferentes. Então eu acho errado esse tipo de comparação, sabe? Quem você acha que é o Bolanhos brasileiro? Ninguém, não tem um Bolanhos brasileiro, tem um Bolanhos mexicano. Tem um Chico Anísio brasileiro, sabe? Então, é isso. Boa. Não, eu acho que você situou exatamente isso. Quando eu imaginei a questão, eu queria me situar a respeito disso, porque como eu não sou um especialista em humor assim, eu pensei, bom, eu quero saber se realmente estou viajando, se parece, se não parece, né? Precisa ser um especialista. Por exemplo, você gosta de cinema, mas Uhum, usa esse ponto aí da Viola Davis e da Meryl Streep. Dá uhum. para comparar? Não dá, gente. São duas atrizes excelentes que fazem coisas completamente diferentes, que têm um jeito de interpretar completamente diferente um do outro. Você falou de Trapalhões, eu acho que o ponto forte dos Trapalhões são os filmes. O programa de humor deles realmente é bem. Pra época podia ser aceitado, mas hoje não tem como aceitar tudo aquilo. E os Trapalhões passaram por uma coisa que aparentemente Chaves vai passar agora, que há uma briga entre família, Globo, Renato Aragão, né? E deixou os filmes dos Trapalhões muito tempo fora do ar. Eu tava conversando isso com o Flávio esses tempos, né? Que eu acho que a genialidade dos Trapalhões está nos filmes e não no programa. Os filmes dos Trapalhões são bons e não são tão pesados quanto era um programa, né? Mas eu acho mesmo, Bolanhos pra mim, não tem como comparar, não tem como comparar. Eu acho que isso é chato, eu acho que não precisa. Eu gosto muito do Chico Anísio também,
Gosto muito dele, gosto dos programas, gostava de assistir. Quando passa no Vivo alguma coisa dele, às vezes eu assisto e tal. E, eu gosto de comédia, né? Então, eu Pois gosto de é igual comédia, eu gosto de comédia. falam que o Bolanhos só não está na mesma prateleira do que o Chaplin porque ele é latino. Não, ele está na mesma prateleira que o Chaplin. Só que a prateleira dele é aqui na América Latina, sabe? Sim, não precisa desmerecer a América Latina pra, né, você falar, não tá. Não, tá lá. Pra mim tá também, pra mim é o mesmo patamar ali e tal. Não tem o que. Eu gosto de assistir o Chaves, gosto de assistir o Chaplin, gosto de assistir alguns filmes dos Trapalhões e gosto do Chico Anísio, do Jô Soares também. Enfim, eu gosto. Eu falo que eu gosto muito de comédia, então. Toda essa galera produz muita coisa bacana, mas toda essa galera também produz muita porcaria, Sim, sabe? É, assim como o próprio Chaves, e tem dizer que ele é um gênio 100% seria até leviano, porque tem muitas coisas pontuais na obra dele que eu particularmente não gosto. Então, Chico Anísio, Trapalhões, fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa ruim, assim como o Chaves. é isso aí, é isso mesmo. Mas agora, eu vou para aquela pergunta que toda vez que você fazia essa pergunta no programa, dá-se uma desviada, né? São as duas perguntas que as pessoas desviam, né? Na hora que é para responder isso, né? Que afinal de contas, onde o Chaves mora, qual o nome do Chaves e com quem ele mora? Olha, qual o nome do Chaves? Não sei. Twin, Twin, Twin Klein. Pode crer. É, realmente nunca nos foi dito o nome dele, sim, Sim. só um apelido. Onde que ele mora? Se falar que ele mora no barril, a resposta está errada, porque o próprio personagem fala: eu não moro no barril, eu moro na casa de número 8. Ah, mas com quem você mora? Nos programas, sempre que perguntavam isso, com quem você mora? Era interrompido, sabe? Para desviar o foco da pergunta. Mas o Chespirito escreveu um livro, O Diário do Chaves, e ele conta justamente com quem que o Chaves morava nessa tal Casa 8, né? Por isso chamam ele de Chaves do 8. E ele morava com uma velhinha que simplesmente resolveu acolher e ajudar ele. Isso é uma história fictícia que o Bolaños escreveu no livro, né? O Diário do Chaves. E resolveu acolher ele e depois que essa velhinha faleceu, ele tipo continuou na casa, sabe? Seu barriga deixou ele ficar lá. Sim, sim. E chegou uma pergunta de um ouvinte aqui, eu também coloquei lá pro pessoal mandar, que é da Maiara Azevedo. Ela sempre tá mandando pergunta pra gente aqui, um salve pra ela. Por que o Chaves foi. A ideia do Chaves é gravado numa vila? Por quê? Você tem alguma ideia do porquê disso? Olha, cara, por que numa vila e não num salão de festas de prédio? Não sei, acho que como ele quis retratar bem essa coisa da América Latina, né? Porque uma vila você encontra em qualquer lugar, aqui no Brasil, lá no México, é uma coisa muito comum. Então eu acho que é a vila justamente por causa disso, porque é uma coisa que tem em qualquer lugar, sabe? Sempre vai ter uma vilinha com os moradores e o senhor mal-humorado e a menina travessa. E agora vamos falar das páginas do Instagram. Bora lá. Fala um pouco sobre o perfil Chaves de Novo. Bom, a Chaves, de novo, né? Ela é um projeto que a gente tem para ser mais uma fonte de conhecimento sobre as séries, sabe? A gente também posta, tem muito conteúdo próprio, tem muito conteúdo original, tem muita coisa bacana. E a gente tá aí caçando, correndo atrás do nosso diferencial entre tantas páginas. A gente tem o Gustavo Berriel na nossa equipe, né?
que o Gustavo Berriel, ele é o novo não, o mais atual dublador do Seu Barriga e do Nhonho, dos personagens do Edgar Vivar. Ele está aí nessa com a gente e ele me chamou para fazer parte dessa equipe para isso, sabe? Vamos fazer uma página com o que as outras páginas não têm. Aí a gente tem algumas lives de episódios durante o fim de semana. A gente tem na nossa equipe um ilustrador maravilhoso, que é o Rafa Lemos, o meu gigante preferido, porque eu chamo ele de gigante. Aí ele faz desenhos lindos. Tem aqui o que é a seção Chavinho. A seção Chavinho é justamente ilustrada pelo Rafael Lemos. Por exemplo, são desenhos de coisas que não existem, não apareceram no programa. O último que ele fez, que ficou genial, foi a porteira da vila, a zeladora, que mora naquela casinha perto do portão. E isso é a seção Chavinho. Ele também já fez uma ilustração dessa senhora que morava com o Chaves, sabe? Eu vi lá a sessão Chavinho, falei, cara, que negócio legal isso, que ideia genial que o cara teve, porque tá de parabéns, vocês, toda a equipe, né, que criou isso, porque é muito legal, porque são alguns personagens que a gente escuta, o cara da venda, né, a mulher da portaria, que são citados, né, não aparecem. Muito legal, achei muito... Isso eu coloquei perguntar aqui. A mãe da Chiquinha, ou a esposa do Senhor Barriga, ou a mãe da Popes, sabe? Porque a gente sabe que a Popes é sobrinha da Dona Florinda, mas, tipo, quem é a mãe dela? Sim, por isso que eu resolvi perguntar. E eu acho legal a gente falar dos grupos, dos perfis, de tudo isso que existe, né? Tá aí há um bom tempo já. Hoje tá no Instagram, no Facebook, tem os fóruns. E eu tenho que agradecer muito vocês, porque lá atrás, lá quando começou a internet e tal, eu comecei a correr atrás de alguns episódios que eu lembro que eu tinha assistido, mas não passava mais no SBT, os tais dos episódios perdidos. Foi através de vocês, de todos que trabalham com isso, que eu fui descobrindo pouco a pouco, né? Desses episódios, tal. Fui baixando na época do Casar, do Emule, nossa, isso faz tempo. Então eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem. Inclusive ainda você tem mais um, né? Você tem mais um que você trabalha em cima, tal, que é o Chaves Fotos Raras, também, que eu acho um trabalho assim fantástico. Onde você acha tanta imagem e vídeo assim? Cara, eu tenho as Chaves Fotos Raras já tem 6 anos, sabe? Bem antes de fazer parte das Chaves de novo. E todo o nosso conteúdo, é muito trabalho de pesquisa, sabe? Ficar olhando, igual ontem eu estava olhando o arquivo de um jornal do Paraguai para ver se eu achava alguma coisa, sabe? Que legal. É muito trabalho de pesquisa. E isso é em todos os perfis. É um trabalho de pesquisa muito grande. Tem perfis maravilhosos. A Chaves de Novo, por exemplo, descobriu recentemente uma dublagem inédita de um outro programa do Bolanho, sabe? Do Chaveco, sabe? É isso, é trabalho de pesquisa, é saber onde procurar, é aí que a gente vai caçando essas raridades e essas pérolas maravilhosas. A gente termina o primeiro bloco agora, mas vamos falar mais ainda. Tem bastante coisa para ser falada aqui. A gente vai pro X Não Existe, né? Mas, Flávio Santos, alguma consideração? Tenho. É uma coisa muito mutante a internet, principalmente nos últimos anos. Eu penso que, num primeiro momento, esses perfis, esses fóruns, eles serviram para a gente ter acesso ao mundo do Chaves. Porque nós víamos o Chaves na televisão, de vez em quando a Florinda, o Seu Barriga vinham aqui ao Brasil, era aquela histeria, mas a gente tinha muito pouca informação, imagem, texto e coisa de bastidores. E essas páginas, esses fóruns, elas preencheram essa lacuna. E eu acho que agora, diante desse impasse com a Televisa, com a família do Chaves, vocês, Pedro e outras pessoas que trabalham mantendo esses perfis, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse impasse. Então, durante esse tempo, vocês estarão mantendo viva aí na internet, para quem quer conhecer,
para o pessoal mais jovem, a memória é a imagem do Chaves. Claro que essa memória não vai se apagar de um dia para o outro, porque várias gerações consumiram e assistiram Chaves. Mas vocês têm ali um material de qualidade, informação de qualidade, que mantém o interesse desperto e vivo no Chaves. Então, se lá atrás vocês tinham essa possibilidade de desvendar o mundo do Chaves para a gente, hoje vocês estão aí para matar a nossa saudade, para informar e manter coisas de qualidade para quem tem um pouquinho de Chaves ali que não tem na televisão. Eu agradeço o comentário, agradeço em nome de todos os fãs que trabalham com isso. E é isso mesmo, a gente que está mantendo viva essa chama por enquanto, sabe? Mas tem muita gente bacana. Nossa, se eu fosse falar de todo mundo aqui, tem muita gente que trabalha pra caramba pra ir atrás das coisas certas, sabe? Sim, e trabalha por amor, né? Porque não ganha com isso, né? Vocês trabalham porque realmente vocês gostam disso. Eu acho muito legal. Vamos para o nosso Ixonon Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. O Ixo não existe, para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente traz algumas fake news que rolaram pela semana ou sobre o tema, como é o caso de hoje, e a gente debate. O Ixo não existe, na verdade, é aquela frase que o Padre Quevedo, o saudoso Padre Quevedo, falava. Vocês ouviram aí, né? Eu coloquei a vinheta. Vocês ouviram o Padre Quevedo falando. Então a gente traz essa fake news e debate. E aproveitando que estamos com um especialista aqui em Chaves, eu trouxe duas fake news que rolaram muito no Brasil. Uma delas já rola um pouco menos, porque já perceberam que não aconteceu isso. Mas a outra ainda até hoje a gente escuta falar por aí. Eu vou colocar essa primeira, que é a que tá rolando. Todo mundo acha isso até hoje. Que é a seguinte. Que o Carlos Villagrán, que é o Kiko, e o Roberto Bolanhos, que é o Chaves, tiveram uma briga e separaram-se, né? O Kiko saiu do programa por causa de um relacionamento com a Florinda Mesa, que é a dona Florinda. Pedro, isso é verdade? Não. Ah. Não é. Quer dizer... Gostei do não. Peremptório, não. Tem que ser categórico, Bateu não. na mesa. O que aconteceu, o motivo da briga deles, em 1978, o Chespirito ele foi convidado para lançar um disco com a turma do Chaves. E ele se deu conta de que ele não ia poder fazer isso porque antes o Kiko tinha assinado com outra gravadora. Sabe, o disco da turma do Chaves lá no México saiu pelo selo da Fontana. E o Kiko tinha assinado com outra para lançar o disco solo dele, sem falar com ninguém. O Carlos Villagrán é muito malandrão, gente. Ele é muito malandrão. E dizem que pode ter sido aí que eles começaram a se estranhar. Mas eles não brigaram por causa da Florinda. O Carlos Villagrán e a Florinda tiveram um caso, um pente de uma noite, sabe? Vamos dizer assim. E foi só isso. E o Bolanho só foi ficar com a Florinda anos depois, em 1977. Então, a briga deles não foi por ela, por causa dela. A briga deles começou nisso, sabe? Porque o Kiko era muito malandrão. Ele não saiu do programa, ele não foi demitido, como ele mesmo diz, sabe? Ele recebeu uma proposta para ganhar em dólares na Venezuela e ele saiu por livre e espontânea vontade. Não foi demitido nem nada, não. Mas definitivamente a Florinda não é o motivo da briga deles. A outra fake news, na verdade, é uma que rolava antes de vocês aparecerem aí com o Facebook, com o Instagram, com os fóruns até, né? Que era uma história que rolava dizendo que todo o elenco de Chaves tinha morrido num desastre de avião, né? E isso é uma mentira, a gente sabe, muita gente sabe hoje, porque a gente vê que tem alguns personagens vivos ainda, né? Você sabe de onde surgiu essa história? Então, segundo o Edgar Vivar, o seu Barriga, essa história surgiu porque naquela época tinham muitos grupos covers que imitavam, igual, eu não sei se hoje em dia tem muitos covers por aí, sabe?
mas naquela época tinha. E naquela época também, lá no começo dos anos 90, a turma do Chaves ia vir fazer um show aqui no Brasil. Só que por causa da situação política do país, que estava no meio daquela confusão do Collor e tal, eles acabaram não vindo. Aí aconteceu um acidente com um grupo cover. Aí, como o grupo original não ia vir mais para o Brasil, então surgiu essa lenda de que todos tinham morrido no acidente de avião. Só que quando, na verdade, o acidente tinha acontecido com um grupo de mentira, um grupo de imitadores. É interessante. Você sabe que você falou dos covers? Eu não lembro se o Flávio lembra dessa história aí. Isso foi também lá pelos anos 90 e tal, que tinha o Circo do Kiko no Brasil, né? Que as pessoas achavam que era o Kiko e o cara se vendia como Kiko, né? Mas não era um brasileiro aí, um fanfarrão que se fingia de Kiko até que o Villagrán descobriu isso, acho que meteu um processo do cara. Você lembra disso, Flávio? Você lembra dessa história aí? Eu lembro não só desse episódio do Kiko, mas de vários. Nos anos 90 no Brasil, como ainda não tinha internet, as pessoas Sim. às vezes não conheciam a face do artista na vida real, era muito comum. Eu lembro, assim, além desse episódio que você citou, de gente se apresentar por aí, dupla sertaneja, por exemplo, se passar pelo Zezé de Camargo e Luciano. É mesmo? Olha, o Amado Batista acontecia muito. Esses artistas mais popularescos acontecia bastante. Era fruto de uma época que só tinha TV, a TV colorida estava começando a ficar popular ainda, e o Chaves também foi vítima disso aí. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui numa apresentação, numa parada inglesa, num clube, numa festa de empresa, e tinha um cover do Chaves do Sérgio Malandro. Nossa. Você imagina um cover do Sérgio Malandro. Se o original já é barulhento. Sacanagem, um cover do Sérgio Malandro. Um cover do Sérgio Malandro. Aí eu lembro que eu fui lá no bastidor, eu vi o cara e ele tinha uma dentadura, ele tirou a dentadura pra falar comigo, sabe? Foi uma das cenas mais pitorescas que eu vi na minha vida. Nossa. Então, assim, o artista sofria muito com esse tipo de cover, de imitação, e muita gente ganhava uma graninha por aí nas costas de gente famosa de verdade. Realmente, olha, é cada uma. Depois dessa, vamos passar para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. As dicas culturais hoje vão ser um pouquinho diferente, tá? Vão ser um pouquinho diferente. A gente normalmente traz alguma dica cultural relacionada ou não ao tema, não precisa, né, ser relacionada ao tema. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sofri para escolher isso que eu vou falar aqui, né? Eu vou perguntar qual é o melhor episódio de Chaves e de Chapolin, para cada um de nós aqui, né? Eu vou começar falando e eu vou falar que é os Espíritos Zombeteiros, a parte 2 do episódio dos Espíritos Zombeteiros, que acho que é o de 74, esse que não tem a Chiquinha. Olha, como eu falei, lá atrás, eu lembrava que existiam alguns episódios de quando eu era pequeno, eu assistia e sumiu do SBT, simplesmente tiraram do SBT, né? O SBT falava que tinha perdido os episódios e tal. Foi passar muitos anos depois no SBT de volta, né? E então eu comecei a correr atrás de fóruns, procurar que esses episódios, tal. E a gente achou o tal dos episódios perdidos, né? Eu até perguntei pra você sobre os episódios perdidos. E é uma lista gigante de episódios que não passavam mais no SBT. E eu consegui aos poucos ir baixando esses episódios. Isso lá para 2000, 2001. Faz tempo, né? E quando eu baixei os Espíritos Zombeteiros, eu assisti a primeira parte e dei bastante risada, mas a segunda parte é demais. Tudo é genial. A segunda parte é maravilhosa. É maravilhosa. Da chorona, da mesa branca, que eles já falamos de mesa branca, da mesa lá que eles fazem, né? Muito bom. Da sessão Olha, espírita, sessão espírita, da sessão espírita que eles fazem na casa do seu Madruga. Cara, é muito bom, é muito bom. A Bruxa do 71 cantando Eu Fui Dar a Mamãe é o melhor. Fala para o meu ponto alto do episódio. É noite, seu Madruga. Eu fui dar mamãe. Eu fui dar mamãe. Francamente, não te dou outra oportunidade. Que eu acho que a banda era Doutor Silvana, se eu não me engano, o nome da banda que cantava isso.
Cara, é que eu falei da dublagem, né? A dublagem colocar a personagem cantando claramente não é uma música do mexicano deve conhecer, porque era muito brasileiro, década de 80 ainda, então com certeza não era. A dublagem colocar essa música é genial, é genial. Então, é um episódio de muitos que eu gosto, né? Muitos. Mas eu acho que esse, assim, é demais. É demais, você dá muita risada. Olha. E a outra dica cultural que eu vou dar aqui é o livro, falamos do Diário do Chaves, né? Que ele é meio que uma historinha que o Bolanhos conta do Chaves, contando a história do Chaves em si, né? Como se o Chaves tivesse escrito essa história, né? Muito legal, é bem interessante, assim, para algumas coisas que a gente não sabe do Chaves que ele escreve lá. E também um livro que é a História Oficial Ilustrada, né? Que é mais ou menos uma biografia do Bolanhos, né? Mais ou menos, né? Uma coisa bem chapa branca, acho que é o próprio Bolanhos que escreve também. Mas é bem legal para conhecer um pouquinho da história do Bolanhos, tal, que ele quis ser pugilista, né? Inclusive no Chaves tem a história lá dele tentando lutar boxe com o seu Madruga, né? E enfim, é muito legal, muito interessante, eu recomendo muito que vocês leiam. Eu vou pedir pro Flávio fazer a dele e vou deixar você por último, Pedro, que você deve estar pensando ainda qual é o seu episódio aí, porque eu sei que não é fácil fazer essa escolha. Eu tô pensando há dias nessa escolha aqui. Há dias. Minha esposa me perguntou isso. Ela falou, qual episódio que você... Falei, putz, agora você me pegou, né? Ai. Eu fiquei pensando. O da minha esposa, já que ela falou, eu vou falar da minha esposa aqui, que é o do Miss Universo, né? Da Miss Clotilde. Ela adora. Ela vê a Miss Clotilde, ela morre de rir. Flávio Santos, qual que é o seu episódio e qual a sua dica cultural? O episódio, na minha opinião, que tem a melhor atuação da série, que é o Seu Madruga Professor. E eu considero aquele episódio a atuação mais marcante, mais engraçada de tudo que eu já vi entre Chaves e Chapolin. É um episódio que o Seu Madruga é sempre tido como dentro da dinâmica ali, como um cara desempregado, como o cara que está embaixo, como o cara que não trabalha, como o cara que não tem dinheiro. E naquele episódio, ele se mostrou um professor melhor do que o personagem que é valorizado pelos outros. Está vamos dizer, numa escala um pouco mais alta, que dá aula, pega a mãe do aluno, né, diga-se de passagem, adora Fuma dentro da sala de aula. fuma dentro da sala de aula, ou seja, era um personagem que estava lá em cima. E o Seu Madruga, aquela aula que ele fala do perigo. Hein? Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Por exemplo, se virem uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mais num minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua para fora. Até que... morrem. Vão pro beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisas de eletricidade e vocês colocam a mão, vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar o último suspiro. Bravo! Aquilo é genial. Eu acho que ali tem um cunho pedagógico, didático fantástico. E todo mundo que quer ser professor, claro que tem que fazer sua faculdade, fazer seus cursos aí, mas tem que assistir aquele vídeo. Porque aquela reação que os alunos têm na sala de aula quando o Seu Madruga dá aquelas explicações é a mesma reação que os alunos têm na vida real quando se deparam com um tipo de professor igual o Seu Madruga, que é um cara que não estudou,
mas é um cara que conhece muito da escola da vida. É um cara que tem muita vivência, que tem muita experiência e que sabe cativar as pessoas. Afinal de contas, um cara que deve 14 meses de aluguel e não é despejado, que paga com a força da lábia, ele E paga com lábia. ainda vai para Acapulco. Vai para Acapulco ainda. Exato. Desempregado sem pagar aluguel para Acapulco. É o tipo de cara que dá esse tipo de aula apaixonante. Então, o meu episódio preferido é o Seu Madruga Professor. Pedro, vamos lá. E o seu episódio preferido e sua dica cultural? Então, o meu episódio preferido, eu vou citar um que envolve tanto Chaves quanto Chapolin, que é o episódio da Branca de Neve. Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, pum, fly. Churi, churi, pum, fly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi, churi, pum, fly. Yo te lo aseguro, nunca fallarás. Cuando tú respondas churi, churi, pum, fly. O episódio da Branca de Neve é aquela saga, né, que começa com o Chapolin na escolinha contando para a turminha do Chaves a história da Branca de Neve. É genial. Ver o professor Girafales como anão é uma coisa surreal, velho. Ver o próprio Chespirito como Dunga, puta, é maravilhoso. O cara não fala nada e faz você mijar de rir. Sabe? Esse programa é genial. Mas agora, dando uma valorizadazinha nos outros personagens, e aí fica a minha dica. Vou dar 2 dicas culturais para vocês. A primeira dica cultural é que assim que for possível, assim que a gente voltar ao normal, vão assistir Chaves, um tributo musical. A peça musical do Chaves que estreou ano passado. É simplesmente uma parada maravilhosa, sabe? Muito bem feito, muito bem produzido, uma riqueza de detalhes incrível. Enfim, se eu falar mais, eu vou acabar dando spoiler, sabe? Mas tem alguns trechinhos aí no YouTube, vocês podem procurar para ver, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A minha outra dica, eu queria indicar para vocês dois e para quem está ouvindo a gente, é o episódio do Chaveco, que é o outro personagem do Bolanhos, que se chama O Mistério das Gravações. Eu já citei esse episódio aqui no começo, quando a gente começou a conversar, que envolve uma trama de assassinato. Vou contar assim, só um breve resumo. A Chimoltrufia, né? Não sei se vocês conhecem esses personagens, ela trabalha, eles são ex-ladrões, né? E ela trabalha numa casa de um novelista. Só que esse novelista, ele grava as histórias dele num gravador. E aí a mulher dele mata ele, e a culpa cai em cima da empregada, e enfim, mais que isso é spoiler e deverzinho de casa para vocês. Procurem o episódio O Mistério das Gravações. É uma saga de 2 partes e é genial. Vocês vão gostar bastante. Boa, vou procurar. Depois eu vou anotar tudo certinho que você falou aí, vou postar. Eu sempre esqueço dessa dica, é para eu falar logo que tá começando as dicas culturais, eu sempre fica pro final, que eu coloco todas as dicas culturais lá no nosso Instagram, não Entendo Nada Podcast, né? Eu coloco lá nos stories e depois eu ponho nos destaques por algum tempo, eu deixo lá. Então é para facilitar também para as pessoas que estão ouvindo, não estão podendo marcar na hora. Vocês podem ir no nosso Instagram que vocês vão achar lá. Vocês vão achar no nosso Instagram. E é isso, vamos agora então para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Para quem está ouvindo a primeira vez, a gente vai alguns salve de algumas pessoas aí que curtiram, que vieram conversar com a gente, algum ouvinte e tal, gostou da gente, veio conversar e tal, a gente sempre manda um salve aqui, né? Ou pessoas que a gente conhece, enfim, a gente manda um salve aqui. Flávio Santos, tem algum salve hoje? Tenho 3 salves. O primeiro deles é para Juliane Santos,
A Juliana, já trabalhei com ela na TV Destaque, quero mandar um beijão para ela. Também já quero mandar um beijo aqui para Mariana Mirabete, que o Luiz já falou dela no episódio, porque semana que vem a gente vai fazer um episódio num modelo diferente com a Mariana Mirabete e mais uma pessoa. Nós vamos fazer uma roda de conversa sobre os héteros top, sobre esse fenômeno das redes sociais. O que é o heterotop? Por que o homem hétero do século XXI está tão perdido e algumas vezes está virando uma figura tão brega no dia a dia? Então vai ser um episódio bem humorado, a gente vai debater, a gente vai trocar ideia, vai dar risada e também vai abordar com um cunho um pouquinho sério lá no fundo essa questão. Também quero não mandar um salve, mas fazer uma propaganda. A gente está fechando ainda um episódio sobre os Doomsday Trappers. São os preparadores do apocalipse. São pessoas que investem, que gastam, que se preparam para uma possível situação apocalíptica. Então tem cara que monta o porão embaixo da casa, tem cara que compra suprimentos, tem cara que compra arma, tem cara que treina técnica de sobrevivência na selva. Então esse tema, esse mundo vai ser abordado nas próximas semanas também. E esses são salves e também avisos, né, Luiz? Sim, boa, tá certinho. Tem que mandar os avisos também, né? Bem interessante aí, esse dos sobreviventes aí que vai sobreviver ao fim do mundo. A gente tá há algum tempo tentando fazer, vai sair. Vai ser um tema bem interessante. Eu tenho alguns salves aqui, porque a gente tá falando de Chaves e tal. E eu vou falar. O primeiro nome que eu coloquei aqui, que é o Thiago Furió. Eu fiquei um bom tempo sem falar com ele, ele mudou pro Japão, a gente acabou perdendo contato, né? E eu encontrei com o irmão dele, eu peguei o telefone, já conversei com ele, encontrei ele, tá lá no Japão ainda. E falou que tá ouvindo o podcast, que eu acabei mandando pra ele, né? Ele falou que tá ouvindo o podcast, tá gostando de ouvir, fala bem interessante. Falei, pô, legal, valeu que você tá ouvindo aí. E ele, o Thiago Furió, o Bruno Gonçalves, o Farropo, o Daniel Zanatti e esta pessoa que vos fala, Luiz Rossi, a gente, por vezes, quando a gente conseguia baixar os episódios do Chaves, a gente sentava na casa de algum de nós aqui, né? Todos morávamos lá no Mirante dos Pássaros, um salve pessoal aí no Mirante dos Pássaros, na Vila das Mercedes, olha só, quando eu morava em São Paulo ainda. A gente passava a madrugada vendo Chaves e Chapolin. Sem brincadeira, a gente virava a madrugada vendo Chaves e Chapolin, falando besteira um pro outro. Então, eu tenho certeza que todos esses aqui vão ouvir. Eles vão ouvir esse programa. Então, eu tô mandando um salve pro Thiago Furió, pro Bruno Gonçalves, o vulgo Farropa e o Daniel Zanata. Os três que a gente se matava. Até hoje a gente se mata de rir com as besteiras. A gente sempre lembra as coisas aqui e se mata de rir. Pra Edilene Mesquita, minha esposa, que é muito fã de Chaves também. E pra minha cunhada, Rose Mesquita, que também é muito fã de Chaves. Tem uma pessoa, Luiz, que eu esqueci, me lembrei agora. Foram as primeiras pessoas que nós entrevistamos na Rádio Esporte na Rede. Nossa. Que na época era a Carolina Fantini, hoje ela mudou de nome, é a Carolina Novaes, que ela casou. Você lembra da Carol? Lembro. Ela deu uma entrevista sobre os rumos da educação, isso foi em 2013, mais ou menos. E ela é fanática pelo Chaves. Ela adora Chaves. Eu quero mandar um beijão para ela. Eu falei com ela uns 15 dias atrás a respeito de assuntos profissionais. Eu não tenho mais tanto contato com ela, mas assim, sempre que eu vejo postagem dela, 90% do que ela posta é meme e coisa do Chaves. Coisa impressionante. Legal. Então, um beijão, Carolina Novaes. Não, você falou 2013, eu lembro dela porque em off a gente ficou falando de Chaves, né? Quando tava online, né? Porque a rádio online era ao vivo, né? A gente falava da educação, tal, entrava no off, era só Chaves, era só lá pra cá dando risada um do outro, né? Eu lembro dela. Manda um salve pra ela aí também. Pedro, agora você manda um salve aí pra quem você quiser, abraço pra quem você quiser e o seu jabá. Fique à vontade aí pra fazer a propaganda. O jabá é livre aqui. Bom, primeiro eu queria mandar um salve aí pro pessoal da Chaves de novo, que é uma equipe maravilhosa, eu gosto muito de trabalhar com eles, é uma equipe muito empenhada, Gustavo Berriel, Eduardo Gouveia, Rafael Lemos, Pedro Castro, Marina, Gabriel, todo mundo que está participando dessa empreitada nossa, que topou entrar nisso com a gente. Queria mandar um salve também muito especial para essa galera fã de Chaves que se empenha muito em manter a parada viva, sabe? Um abraço aí para a galera do Fórum Chaves, do Jonatas, do X Pirotadas, e mais
tantos outros fãs que colaboram tanto, mas não tem tanta visibilidade, digamos assim. E eu queria só aproveitar e fazer o meu jabazinho, né? Gente, eu queria chamar todos vocês para curtir a Chaves de Novo no Instagram e no Facebook, facebook.com/Chaves de Novo, instagram.com/Chaves de Novo. Tem muita coisa bacana, a gente está preparando muita coisa legal para vocês, vocês vão gostar muito. E também queria chamar vocês para curtir a minha página paralela, que é a Chaves Fotos Raras, facebook.com/Chaves Fotos Raras, e no Instagram é CH Fotos Raras. Eu também tenho certeza que vocês vão gostar. E um outro jabazinho aí que eu queria aproveitar e fazer é que hoje, dia 20, está sendo lançado um documentário feito pela equipe do Fórum Chaves, que chama Episódios Perdidos, e vai contar toda a história dessa coisa de episódios perdidos aqui no Brasil, sabe? Eu acho que aproveito para dar mais essa dica cultural, que assistam esse documentário porque tá bacana. E é isso, queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai, especialmente para você. Você sabe que você me lembrou desse documentário, cara, porque eu tinha visto lá nas postagens deles, né? E eu sabia que era pro fim de agosto, eu achava, né, vagamente. Ainda bem que você falou, porque eu já vou ter alguma coisa pra assistir nesse fim de semana de frio que vai ser aqui, né? Eu vou procurar depois pra pegar pra assistir sim, que eu tenho bastante interesse. Depois me passa todos esses links que você falou, que eu coloco no post. Eu sempre faço a postagem, eu coloco lá todos os links para as pessoas conseguirem achar vocês de maneira mais fácil também. E é isso, a gente já vai entrando aqui no encerramento do programa, né? Mas antes eu vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com. Manda e-mail lá falando bem da gente e tal. Eu falei do Salve Chamega e Sapatada. Os Chamega, se vocês elogiarem a gente lê aqui. E a Sapatada também, se vocês não gostarem de alguma coisa da gente aqui, a gente lê também, tá? Então podem mandar no e-mail. Tem o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. O Instagram, que é o @EntendoNadaPodcast. O Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque já tem alguém usando Entendo Nada lá, tá parado desde 2014 lá, mas a gente não pode usar. Então, a única coisa que coube aqui foi Entendo N Podcast. Lembrando que estamos no YouTube também, como Entendo Nada Podcast. Eu sei que é um podcast, né? Não tem tanto vídeo, mas a gente faz algumas lives e a gente põe lá no YouTube. As lives que a gente faz no Instagram, a gente põe no YouTube também. E também estamos planejando, assim que a pandemia nos permitir, sair um pouco mais para a rua, fazer algumas reportagens. Então a gente já está com essa ideia, faz algum tempo que a gente tem essa ideia, a pandemia meio que atrasou. Mas a gente vai colocar mais coisa no YouTube, então siga a gente lá. E estamos em vários agregadores, é só procurar a gente lá, Entendo Nada Podcast, inscrever-se lá. Estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Enfim, todos que vocês estiverem lá, procura a gente lá, Entendo Nada Podcast, que vocês vão achar a gente lá. E é isso, Flávio. Muito boa entrevista hoje, hein, Flávio? Entrevista legal pra caramba, é o que eu disse no começo do episódio, da gravação. Não ia ser só uma entrevista, ia ser talvez o mais divertido de todos. A gente deu risada, a gente falou de coisa legal. E o principal que o Pedro trouxe pra gente foi informações novas. Porque a gente vai falar de Chaves, bate sempre nas mesmas coisas. E ele trouxe uma série de coisas novas aí, legais pra caramba. Era o que a gente realmente esperava e até superou nossas expectativas. Então eu quero agradecer o Pedro pela disponibilidade de tempo, de estar aqui com a gente, conversando, trocando ideias, dando risada. Foi um programa muito legal pra gente. Eu, particularmente, adorei. E quem sabe a gente não grava uma outra coisa na próxima, faz uma live. Mais pra frente a gente planeja mais alguma coisa. Eu queria agradecer vocês dois pelo convite de estar aqui, Luiz, Flávio, brigadão mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso, gente. Continuem prestigiando esses programas. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Depois os meninos vão colocar aí os links para vocês. Tem a nossa petição, que é o #VoltaCH, que a gente precisa que vocês assinem para poder
pra gente poder fazer uma pressãozinha aí para os programas voltarem o mais breve possível. E é isso, obrigado mais uma vez e continuem curtindo o Chaves. Boa, vamos continuar curtindo sim. Valeu, eu vou colocar esse link também, depois você me passa ele, que eu já coloco lá nas postagens, tudo certinho, e bem lembrado, bem lembrado. Tem isso aí também, eu já assinei lá, já entrei, já assinei. E é isso, gente, valeu. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, Pedro. É isso, Flávio, vamos nessa, né? Bora! Isso aí, sem dizer adeus jamais, como diriam lá em Acapulco, né? Valeu, gente. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Obrigado. Tchau. Fumos.